Está no celular. Tentar ir embora. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana espírita, a 10ª. Começamos lá com Aura Vigiai, muito boas. A gente ficou muito feliz. Então hoje nós estamos aqui com a presença do querido. Amanhã com o Sandro Machado, lá de Nova Prata, o Serviço de Torres. E dia 29 e dia 30, no Portal da Luz, na Rondinha, com o Rodrigo Miller e com o Cristiano Alves. Estejam todos convidados para participarem amanhã, sexta e sábado na Rondinha. Falar da Semana Espírita é uma alegria muito grande para a gente poder participar da oportunidade que a gente está tendo de se reunir, né, as 3 casas, numa cidade que é pequena ainda, né, como Arroio do Sal, mas que tem essa grandeza de transmitir a doutrina espírita. E a gente fica muito feliz, né, seu Egídio? Quando a gente consegue trazer pessoas queridas, né, como o senhor, né, que vem aqui nos presentear com a sua exclamação, né? Isso faz parte de nós. Então, além da nossa alegria, a gente também sabe que a gente está na transformação da Terra, do nosso globo, né? E que está tendo muitos desastres naturais através da chuva, do vento, do fogo, né? São várias maneiras que a gente está tendo muitos dos nossos irmãos de longe, né? Alguns um pouco aqui mais perto, necessitando de ajuda. Então que a gente possa, já que às vezes a gente não consegue estar presente com eles, mas que a gente possa hoje estar presente com esses irmãos através do pensamento, através da prece e através da explanação que o nosso irmão vai fazer aqui hoje. Então vamos todos fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem de Jesus, do nosso Pai Maior, te pedindo, nosso Pai Maior, que esteja presente no coração de todos esses irmãos necessitados, de todos esses irmãos que muitos se encontram revoltados, muitos compreendendo a situação, muitos tentando manter a cabeça erguida e outros pedindo a Deus por misericórdia. Então que o nosso pensamento, que essa nossa prece, meu Pai, possa acalentar os corações, os pensamentos de todos esses irmãos necessitados. E que através dessa nossa união de pensamentos possamos alcançá-los. Permita, Pai, que esta noite de alegria, desse encontro, dessas casas, possamos, Senhor, como diz o nosso palestrante de segunda-feira, nos melhorar um pouquinho. Pelo menos enquanto nós estamos aqui orando, pedindo a Deus que nos dê amparo, que nos dê força,
orar. Agradecer, Senhor, desde já pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Deus, Jesus, e que os mentores dessa casa e o mentor do nosso irmão, gente, esteja presente. Que assim seja. Com você, Senhor. Boa noite. Boa noite. Aos queridos irmãos. Cada um, irmãos encarnados e desencarnados, possam receber um abraço fraterno e solidário neste momento, como se diz, recém-festivo, onde nos reunimos com firme propósito de entrar em comunhão com Deus, nosso Pai, agradecendo profundamente a Ele pela existência, agradecer pela vida, agradecer a Jesus, nosso divino mestre e amigo, o Cristo, que nos direciona na caminhada através de seus exemplos excelsos na sua passagem da manjedoura até o Calvário. Agradecer a Maria de Nazaré, Mãe Santíssima de Jesus, exemplo de resignação e obediência à lei natural. Agradecemos aos mentores espirituais das casas que se reúnem neste momento, que as casas de Rondinha, nosso portal da luz, que bate em nosso coração, orai e vigiai, em nosso caminho de luz. Se reúnem e fazem a semana que deveria ser, pelo título, da confraternização entre irmãos, fortalecendo-nos uns aos outros, alimentando nossa vontade firme de avançar, de evoluir rumo à perfeição, que é o objetivo e o propósito de Deus, nosso Pai, no momento da criação. Então, meus queridos irmãos, nós queremos, muito em especial, render homenagem à pleiade de espíritos fundadores de cada uma destas casas, aos seus mentores espirituais, espíritos que, na sua luta, no seu servir à causa do Evangelho, eles semearam isto que hoje já é uma árvore, e que, como a grande árvore universal, ela se estende e nos dá a sombra, que nos refrigera, que possamos todos cumprir a tarefa de nos cultivar como espíritos imortais que somos, para fazer com que este momento se multiplique e que possa render vibrações amoráveis e fraternas em benefício de todos os nossos irmãos que sofrem na humanidade. Então, meus queridos irmãos, dito isto, nós queremos, com humildade, fazermos esta troca de ideias. Sempre dizemos que não é palestra, é simplesmente uma troca de ideias, de pensamentos, onde cada um, conforme seu grau evolutivo, capta alguma mensagem, alguma palavra, constrói conforme suas necessidades e se projeta para a eternidade. Todos somos espíritos irmãos em humanidade, junto a Jesus Cristo. Hoje nos foi encomendado, solicitado pelos organizadores deste evento muito bonito que se realiza nestes três locais, o estudo das parábolas de Jesus, e entre elas a
nos toca uma daquelas que mais tem sido trabalhada. É uma parábola na qual muito se tem falado e que realmente ela nos traz um ensinamento por simples extremamente profundo, que é a parábola do bom samaritano. Muito se explica em termos do significado de cada uma das personagens desta passagem. Essa passagem traz personagens controversos, mas que refletem as nossas necessidades de evolução. Todas as passagens que Jesus Cristo, as parábolas que ele utiliza para nos exemplificar a caminhada evolutiva nesta jornada imortal, cada uma delas nós temos que nos colocar nelas. Não adianta para nós fazer simplesmente o relato da parábola. Nós temos que nos colocar dentro dela. Nós não podemos ver como se meu próximo, meu amigo, meu irmão, é para ele. Não, é para nós. E eu tenho que me colocar em cada um dos personagens e ver quais são os pontos de identificação. Porque, do contrário, a mensagem vira mera historinha, respeitando o valor de cada ensinamento. Então, meus queridos irmãos, nós sabemos que esta lição tem uma extraordinária beleza, porque ela nos remete àquilo que nós precisamos exercer praticamente, qual seja em nossa relação à caridade. Nós precisamos compreender profundamente essa passagem. Nós precisamos nos colocar, como disse, em cada um das personagens, que nós vamos tentar conversar nesse sentido. Nós, para início de nosso diálogo, queremos citar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Ele se inicia exatamente com o quê? Com a parábola do bom samaritano. Então, meus queridos irmãos, sabemos de que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata com extrema importância, lhe dá extrema importância a esta passagem. E nós devemos lembrar o que nos fala Paulo de Tarso a respeito. Também nos encontramos neste capítulo, porque o capítulo trata exclusivamente da caridade. E veja que, quando nós vamos falar a respeito da parábola do bom samaritano, nós encontramos uma relação dos sábios da lei, querendo se confrontar com Jesus, nosso divino mestre, excelso mestre Jesus, o Cristo, o governador sideral do orbe terrestre, aquele que nós devemos compreender que ele governa todas as nossas atitudes, no sentido de quê? De montar em cada um de nós a lei natural que está gravada em nossa consciência. Então nós devemos agora, sabendo, cientes, a citação do Livro dos Espíritos, onde nos disse e explicita de que a nossa consciência é a sede da lei natural em nós, nós precisamos compreender de que o único julgamento que nós
vamos passar é com nós próprios. Cada ato de nossa vida, nós vamos passar por nossa consciência. Quando? Quando nós agirmos conscientemente. Significa o que com isso? De que a cada momento que nós vivenciarmos, desse momento, por importante que seja, ou por pequeno que nós classifiquemos, nós precisamos passar pela nossa consciência de cada ato. O que significa isso? Passar ante a lei natural. Qual é a lei natural? Qual é o mandamento que nós devemos seguir? Nós vamos ver de que Jesus trata desse mandamento com excelente sabedoria ante a interrogação do doutor da lei. Neste capítulo, a parábola do bom samaritano está sendo citada por Lucas, no capítulo 10. E nesse capítulo interessante que trata, isto me estou referindo dos evangelhos, trata da escolha e da tarefa dos 70, da parábola do bom samaritano e da passagem de Marta e Maria. Qual é a relação que existe entre isso? Nós vamos falar um pouquinho nestes termos e depois nós vamos explanar. Vamos tocar um pouquinho a parte histórica, bíblica histórica. E nós encontramos então de que Jesus manda aos seus discípulos de 2 em 2 a enfrentarem lugares de dificuldade. Quais seriam esses lugares de dificuldade? Se nós considerarmos que Jesus está falando para nós. É o mundo. É nosso mundo selvagem, onde nós encontramos todas as atitudes, aquelas construtivas, sempre aquelas que nos fazem bem e aquelas que nos ferem. Mas todas elas, as certas ou as erradas, se vistas conforme os olhos de ver, chamado por Jesus, ou convocado por Jesus, nós daremos valores e serão degraus para a nossa evolução. Então, quando nós vemos Jesus lançando seus discípulos a pregação, ide e pregai, de 2 em 2, entrai nas casas, levai a tua paz. Se tua paz não for bem recebida, toma novamente tua paz, sacode as sandálias, a sua poeira e vai e parte para outros lugares. Não vades a lugares perigosos, que forem alertas, atentos. Quando chega na parábola do bom samaritano, nesse relato Lucas, que é o capítulo 10, no versículo 25 a 37, ele começa falando assim, no seu relato. O doutor da lei, tentando a Jesus, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Todos nós fazemos essa pergunta. O que devemos fazer para conquistar a vida eterna? Todos nós sabemos. Se acreditarmos realmente, conforme cita Allan Kardec, se nós acreditarmos realmente em Deus, se nós acreditarmos que somos espíritos, se acreditarmos na multiplicidade das existências, então nós estaremos em condições de quê? De procurar a vida eterna. Por quê?
porque nós estaremos vendo esse horizonte que se despliega ante nós. Jesus, nesse momento que é interrogado, responde para ele: na lei, que está escrito? Como lês? Então veja que Jesus, para evitar discussões, ele não pergunta como tu lês e interpretas na lei. Não, ele disse claramente, como lês? Então, literalmente, como é que eu entendo a lei? Como é para entender ela? Então, para evitar essa discussão, crava essa pergunta e o doutor da lei responde aquilo que nós sabemos e conhecemos profundamente, mas intelectualmente. O dia que nós vivenciarmos realmente esse princípio, esse mandamento, certamente nós estaremos já conquistando, né, essa paz que nós procuramos. Qual é? A resposta diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Então ele coloca essa lei com uma extrema segurança. Doutor da lei, ele manejava perfeitamente. Então, Jesus, que ele responde? Respondeste corretamente, faça isso e viverás. Quando ele coloca, né, faz isso e viverás, certamente o doutor da lei, ele se sente, né, atingido, e ele não poderia perder essa questão. Então, com extrema sabedoria, porque era conhecedor da Torá, era conhecedor de toda a lei, então ele lhe disse assim: e quem é meu próximo? Pensando de que apertaria, por assim dizer, né, e provocaria a Jesus e deixaria com dificuldade de entendimento. Mas Jesus, com extrema sabedoria, serenidade e paz, ele começa aquele ensinamento o qual citamos. E a parábola do bom samaritano. E diz assim, para relatar, todos nós conhecemos certamente, mas para ser exato, nós vamos fazer a leitura rapidamente. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Essa passagem é importante compreender e ir aprofundando. Quando fala na passagem que é de Jericó, de Jerusalém a Jericó, esse é um trecho de estrada muito perigoso, era na época. Então nós temos que entender, como nós falamos, de nos colocar no lugar das personagens desta passagem. Nós precisamos entender que aquele local era um local muito delicado. Qual é esse local em que nós estamos colocados? É no mundo nosso, onde nós temos dificuldades de convivência. Quem é que pode dizermos hoje: eu não tenho dificuldades de sair à rua, eu não tenho dificuldades até de ir a um ponto de diversão? A todos os lugares que nós formos, né, na nossa relação com o mundo, sempre encontramos obstáculos, dificuldades que nos provocam, né, emoções que nós ainda, em muitos casos, não conseguimos controlar. Nós devemos ser sinceros. É o exemplo de todos os dias que nós temos. É uma fila que eles chamam furada. É aquela passagem da sinaleira. É aquela rua na qual
vejo o pedestre querendo passar e eu com um carro a longo. Não tem problema. Então, todos esses detalhes, e quando eu vou fazer uma compra e sou mal atendido. Então, são essas situações, ou eu sou arrogante. Tantas situações na nossa vida encontramos. E é aí quando Jesus, na sua imensa sabedoria, ele projeta, né, em nosso processo evolutivo a realidade para nós. Então, não disse que o homem descendo, nós descendo e passando pelo mundo de Jerusalém a Jericó, nós fomos assaltados, despidos e retirado de nós todas nossas pertences. Nós devemos muitas vezes entender o que significa despir, né? E tirar todas as pertences. Como assim? Tirar as pertences ainda pode, mas hoje por hoje é um cartão. Né? Porque a maioria das pessoas anda com o seu cartão. Não anda mais com o dinheiro puro, né? Vivo. E outra coisa. E por outro lado, maltratar, né? Ferir. Como assim? A mim, não, na rua, dificilmente. Hoje por hoje, todo mundo vê. Mas há uma coisa, será que eu não filho quando eu sou arrogante no momento de uma compra, como acabei de dizer? Ou na hora de ser atendido, mal respondido? Ou na hora em que eu maltrato, né, a um próximo meu? Será que isso não é ferir a pessoa? Porque hoje por hoje, a evolução operada já nos mostra que o que antes era de fato materialmente, hoje é vibratoriamente. Hoje nós trabalhamos e entendemos muito a respeito de nosso pensamento. Nós aqui podemos estar fraternalmente reunidos, mas se eu não entender, não gostar, eu posso emitir uma vibração menos feliz. Vibratoriamente estou ferindo. Vibratoriamente eu estou atingindo. Então, esse entendimento nós temos que ter. Compreender que pensamento é ação. Pensei, agi. Como assim? É o mar. O que aconteceu? Todo mundo foi até o mar em pensamento. Se eu disser, a cidade está chovendo, eu imagino chuva e me coloco naquele lugar. É que nós estamos tão prendidos à matéria que nós não conseguimos sair. Né? Nós não conseguimos desdobrar. Porque para nós, em vigília, é muito mais difícil nos desdobrar. Mas o pensamento atinge o objetivo que eu proponho. Então, nós temos que compreender de que estamos inseridos em um mar de vibrações. Positivas, negativas. Boas ou más. Então, nós precisamos aprender a manejar essas vibrações, a controlar essas vibrações. Então, meus irmãos, voltando ao relato de Jesus, compreendido essa passagem de Jerusalém a Jericó, nós agora vamos compreender qual é o jogo de pessoas que acontece nesta passagem. Vocês devem lembrar que disse assim: caiu entre ladrões que... Relembrando, certo homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu entre ladrões que, tendo-o não só despido como batido até chegá-lo, foram embora e deixaram-no meio morto. O espírito, eles, quando atingido, imaginemos novamente agora nós na situação. Quando atingidos, nós sentimos o quê? Uma certa frustração, né?
eu fui maltratado. Eu me sinto frustrado. O que é esse frustrado? Esse semi-morto que chama Jesus. Porque quando eu me frustro, eu me detenho na caminhada. Eu não estou, digamos, disposto à vida. Eu me sinto acabrunhado e me fecho e paro, detenho. Então, esse é esse momento que Jesus chama de semi-morto. Por quê? Porque nós estamos lastrados a um fato que nos atingiu emocionalmente. Então, nós precisamos, o que é o que eu estou querendo entender na compreensão desta passagem? De que nós, hoje, estamos compreendendo cada vez mais de que somos espírito, eu tenho um perispírito vibratório, energeticamente formado pela minha conduta moral e conjuguei moléculas, átomos do fluido cósmico universal e fiz meu corpo à imagem e semelhança de meu perispírito. Então, eu sou corpo, espírito, corpo e perispírito. Esse jogo é que eu tenho que entender que eu, como espírito e como tendo um perispírito, eu me projeto a eternidade. E o corpo, ele cumpre um ciclo vibratório, um ciclo de existência que ele se transforma em meu corpo e em fluido cósmico universal, como? Periodicamente, encarnação a encarnação. Mas eu tenho que aprender a viver isso. Nós estamos 2023 anos passados da mensagem de Jesus. A doutrina dos espíritos, quase 200 anos. Nós chegando à doutrina espírita, nós explicando o que Jesus nos falou por parábolas. E nós continuamos falando da historinha. Mas nós precisamos entender essa história. Hoje nós, já no jogo da tecnologia, precisamos compreender que somos energia, essa energia radiante, e que evolui, e que ela vai se desenvolvendo e vai formar parte da criação, como sendo co-criadores. Citação do Livro dos Espíritos. Então, se nós não agirmos dessa forma, nós passaremos muito tempo parados em quê? Em uma inércia milenar que carregamos. Hoje nós devemos acordar para viver o quê? O jogo de vibrações e pensamentos nos desdobrando para a eternidade. Evoluindo para a eternidade. Sem querer nós tornarmos muito metafísico este raciocínio, nós precisamos entender. Por isso que eu falei, o mar está agitado. Eu projeto o meu pensamento e vou até lá. Se eu imagino o mar em ondas, eu estou lá já. Porque eu imaginei. O pensamento foi e voltou. Foi e ficou, se eu quiser. Então, esse exercício nós precisamos fazer. Se eu vibrar negativamente contra uma pessoa, certamente essa pessoa vai sentir um efeito em seus centros de força. Mas se eu vibrar fraternalmente, também receberá essa carga vibratória, fortalecendo-o. Isso que nós hoje, no momento da abertura, iniciamos a fazer. O que? A projeção de energias em favor daqueles nossos irmãos em necessidade. Aqueles que estão passando por dificuldades. Essas vibrações atingem. Nós precisamos saber de que essa relação fraterna existe entre nós. Assim, então, retornando à parábola, diz assim: por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Então, o homem estava deitado, semi-morto e nu.
Ninguém sabia se ele era judeu, samaritano, ou se era um pagão. Por que essa distinção que eu estou fazendo? Porque os samaritanos eram dissociados dos judeus. Eles eram inimigos entre si. Então, qual é essa relação que está se fazendo? Essa relação que se está fazendo e que disse Jesus com sabedoria, ele disse um homem. Ele não disse um samaritano, um judeu. Ele disse um homem. Para que tira essa questão? Essa é aquela questão em que nós, muitas vezes, gostamos, oramos por aqueles que não são mais próximos na nossa família. Ou, pelos que são mais afastados, não nem damos atenção. Hoje nós estamos aqui orando por aqueles que não conhecemos, por aqueles que estão passando necessidade. Então, nós estamos nos integrando a eles, sem distinção de serem parentes ou não, se serem amigos ou não, conhecidos ou não. Nós estamos indistintamente fazendo. Então, no momento que Jesus fala homem, e quando há essa separação entre judeus e samaritanos, o sacerdote não tem como distinguir, porque senão ele apoiaria o judeu e deixaria o samaritano. Mas Jesus disse um homem. Passa o sacerdote, que certamente voltava de fazer seu serviço religioso, olha, e ele não perde tempo, ele continua sua caminhada. Passa o levita, que era também conhecedor da lei, auxiliar de um sacerdote. Ele dedicava-se exclusivamente à oração, ao preparo dos momentos religiosos. Então, o que acontece? Ele vê, mas disposto, quem sabe, a retornar a seu lar, ele nem olha, ele simplesmente passa também. Mas Jesus chama a atenção de que descia um samaritano, que supostamente seria, se fosse o homem caído um judeu, seriam inimigos. Mas como ele estava nu e ferido, ele não faz distinção, nem pergunta por quê, porque ele até estava semi-morto, inconsciente. Então, ele vai, movido por compaixão, fala Jesus, coloca a palavra compaixão, movido por compaixão, ele vai, pensa as feridas, com vinho e óleo, pega suas vestes, rasga, faz suas vendas e cobre as feridas. Mas não sendo isso suficiente, ele, sensível, toma o homem, coloca-o sobre a montaria e leva-o à cidade, onde certamente ele residia, porque era perto. Logo então, ele entrega a uma hospedaria e, dessa forma, cuida e fica cuidando dele até notar que a sua vitalidade retorna. Quando ele vê isso, fala com o hospedeiro, paga a dívida e ainda mais, como lá era castigado, até detido aquele que não pagava dívidas, ele deixa mais um denário. Um denário era o fruto de trabalho de um dia. Então ele dá um denário pelo pagamento desse dia e mais outro pelo vindouro. E pede que cuidasse. E se o homem ferido utilizasse de algumas outras coisas mais, ou tivesse mais despesas, ele, no seu retorno da sua viagem, porque certamente era um comerciante, ele pagaria o que devesse. Então, nesse momento,
nós temos que compreender de que Jesus, com sua sabedoria, ele fala para o nosso sábio, lhe pergunta: quem tu achas que agiu como sendo o próximo daquele homem caído? Será que ele falou o samaritano? Ele não falou o samaritano, orgulho à parte. Né? Ele não arriscou a falar do samaritano. Ele disse simplesmente: aquele que teve misericórdia para com o homem. Veja todos esses detalhezinhos que eu coloquei a respeito dessa relação, todas são atitudes que eu por lo menos, conto como sendo atitudes minhas. Em algum momento da vida, eu agi dessa forma. Eu não posso dizer que não. Porque eu me pergunto, será que Jesus falava para outro tipo de homem diferente de mim? Não. O Evangelho ainda vive porque ele está endereçado para nós. As parábolas são vivas porque são endereçadas para nós. Ainda nós estudamos porque aí não entendemos, porque ainda vivemos isso quase inconscientemente. Isso que nós devemos pensar. Porque eu pergunto, todos aqui, na maioria, têm um grau de conhecimento suficiente como para entender e memorizar essa história. Identificar um e outro das personagens. Mas por que nós temos que repetir e repetir a história? Porque nós ainda não vivemos. Porque quando nós vivermos ela para nós terá um significado, entre aspas, pueril. Porque o significado, a essência dele, estará vívida em nós. Porque nós, natural, espontaneamente, viveríamos ela. Nós não precisaríamos que Jesus nos explique como nos relacionar. Havia dois grupos que não simpatizavam. Atitude, inimigos. Outros dizem adversários. Mas, realmente, Jesus não nos fala de que o que nós devemos ser uns dos outros é irmãos, porque nós temos um único Pai que é Deus. Então, todos nós somos irmãos. Parecemos diferenciados um do outro, conforme as necessidades evolutivas, conforme a trajetória que cada um traçou. Mas todos nós, em essência, somos espíritos irmãos. Todos centelhas da mesma matriz, Deus, nosso Pai. Eu sou centelha divina, cada um de vocês também. E Jesus nos disse que brilhe a vossa luz. O que é brilhar a vossa luz? É nos identificar com o quê? Com o Criador. Quem é o Criador? Amor. Infinito amor e bondade. Então nós precisamos nos desprender do conceito material de Deus. Deus não é uma figura. Deus é a essência que nos dá a vida. Nós devemos compreender que Jesus, ele é a representação mais perto que nós temos de Deus. É o mais perto que temos. Então nós precisamos entender Jesus. Entender o que dizia com cada coisa. Aqui ele nos fala que aquele que mostrou misericórdia para com seu próximo era que? Irmão. Então não havia motivo para ser indiferente. O sacerdote e o levita foram indiferentes. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, vamos pela rua
E eu, lamentavelmente, ou felizmente, vou fazer exemplo do nosso dia a dia. Nós vamos caminhando, vemos uma pessoa que caiu, e nós dizemos, caiu só. E passamos. Né? Ou saímos correndo e vamos ver. O quê? Não, mas não se machucou muito. Nós julgamos. E nós omitimos. Quantas vezes, se é grave, isso já não é comigo. Então, nós precisamos compreender de que essa relação nossa deve mudar. Nós devemos ser os samaritanos. Ou a outra escolha. Então, Jesus, ele, quando faz os ensinamentos para nós, nos dá a fórmula certa. Se não, ou nós estamos fora dessa fórmula, ou nós nos inserimos na fórmula, e aí nós temos que entender quando ele nos fala, aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. O que significa isso? Pegar a cruz. Além de todos os nossos compromissos assumidos ante a lei natural, nós também temos que carregar o quê? Esses sentimentos que nós trazemos do passado, sentimentos que o único que nos fazem é separar um do outro. Então, meus irmãos, a parábola esta nos concita a que nós venhamos nos unir mais uns aos outros, nos compreender de que nos separam coisas muito pequenininhas, coisas muito sutis, e que nós devemos realmente colocar na nossa frente, decifrar e conseguir viver elas. Nós precisamos fortalecer-nos uns aos outros, não mais nos dividir, compreender o que significa lar, compreender de que lar não é casa. A casa é o lugar onde o lar se gera, onde o lar, cadinho moral e espiritual do ser, evolui, ele cresce, ele se desenvolve. Então nós precisamos valorizar. Nós, no processo encarnatório, a reencarnação para nós é a dádiva divina para quê? Para nos unirmos e formarmos um lar e aí aprendermos a conviver um com o outro. Temos que compreender que quando nós alçamos nossos olhares aos céus e vemos essa harmonia cósmica, nós estamos evoluindo para chegar a essa mesma harmonia. Só que hoje estamos distônicos uns dos outros. Estamos separados. Nós precisamos nos unir com muito mais força. As coisas pequenas nos separam. Nós precisamos valorizar, então, a vida como tal. Meus queridos irmãos, nós temos citações no livro dos Espíritos que nos falam a respeito de qual seja para nós a expressão mais pura da caridade. E o livro dos Espíritos, na pergunta 886, nos diz o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Esse é nosso padrão de samaritano. Este é o padrão. Qual é a resposta? Beneficência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, é perdão das ofensas. Isso é o que nós precisamos exercitar. E isso é o que nos custa. Bom dia. Se ofendeu. Só porque não se deu conta e não respondeu. Não, nós precisamos, isso é muito pequeno. Aí, durante todo o dia, a gente não se fala. Nós precisamos modificar isso. Né? Alô? A gente não gostou, se ofendeu. Esse é mal educado. Por quê? Nós precisamos deixar essas pequenas coisas. Nós precisamos valorizar
perguntar, por que será que não me respondeu direitinho se sempre me responde bem? Eu vou vibrar positivamente para que logo em seguida passe. Um tempinho depois você telefona, oi, tudo bom, como que está? O que aconteceu? Mudou. A vibração de você fez a mudança. Então não precisamos operacionalizar a vibração amorável, o pensamento positivo, acreditar em que todos somos luz, todos somos centelhas divinas. Meus irmãos, é essa fórmula, é simples, não é complexa, sem ofender ninguém precisa psicólogo, ninguém precisa psiquiatra para entender isto. Pode sim precisar de um auxílio de esclarecimento, de orientação, mas para entender, não. Nós precisamos simplesmente nos dedicar um pouquinho ao estudo, à compreensão, à troca de ideias, porque a troca de ideia une as relações entre os seres, porque nós podemos, unidos, crescer e fazer com que este orbe, aliás, é nossa tarefa, o orbe terrestre evolui, mas muito mais se nós formos unidos pelo princípio do amor e da fraternidade. Então, esse destino ao que o mundo, o orbe terrestre, está direcionado, é nós que o impulsionamos. É nós que fazemos com que isso se movimente. Por quê? Por decisão de nosso Pai Celestial. Isso está na lei natural. Então, nós precisamos fazer nossa parte. Cada um operacionalizando seu sentimento de amor, seu sentimento de fraternidade, solidariamente unidos. Meus irmãos, este silêncio é um convite a que nós venhamos mentalizar o quê? Aqueles nossos problemas, tentando resolvê-los em paz, em harmonia. Se nós vivêssemos um pouquinho de paciência, um pouquinho de beneficência, de generosidade para conosco, certamente nós seremos muito mais para com todos. Certamente um mandamento maior se cumpriria. Jesus nos... Hora de estudo. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos vibrar positivamente, amoravelmente e fazer com que nossa ambiência de convivência mude. Mude e que, como dizia, esse silêncio, ele fala muito mais alto que um grito. Esse silêncio, ele se projeta pela eternidade. Se nós soubermos direcioná-los, saber com fé, com otimismo, sem cairmos no pessimismo, nós precisamos acreditar, meus queridos irmãos. Não podemos nos deixar vencer por pequenezes. Nossos movimentos de espiritualização, eles sofrem, está dito pelos grandes, os irmãos avançados, palestrantes, aqueles espíritos que nos direcionam na caminhada, eles dizem, nós estamos em um momento de transição delicado, onde nós precisamos abraçar-nos, unirmos-nos. Nós não podemos deixarmos-nos levar por insignificâncias. Então, este movimento de fazer a semana de união desta cidade de Arroio do Sal, isto é o que nós temos que praticar dioturnamente. Fazer esse passeio um dia em um lugar, outro dia em outro e outro dia em outro. É a coisa mais bonita que nós podemos fazer. Porque aí nós começamos a nos aperfeiçoar. Lembremos como é que acontece que as pedras
vão se tornando esféricas nos arroios que descem da montanha. É se batendo uma com a outra. Então, meus queridos irmãos, ninguém pense que não vai ter dificuldades. Porque essa dificuldade, esse atrito, é de aperfeiçoamento. Né? O diamante, ele só se lapida depois de quê? Do golpe do buril e martelo. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer com que o Evangelho seja o elemento lubrificante que faça fluir nossas encarnações rumo à eternidade, de amor e de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva e que todos nós possamos aqui sair com alegria e paz, levando uma palavra, uma frase, que venha abrir a porta de nossa libertação espiritual. Que assim seja. Então é com muita alegria, né, que agradecemos o nosso irmão por estar aqui conosco nessa noite, as nossas 3 casas de amor e de sal aqui unidas, né, e vamos então assim agradecer a Deus, né, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus, pedindo a Ele todo o amparo que necessitamos e agradecer muito, Senhor, por tudo isso que esse nosso irmão nos trouxe, que possamos levar para os nossos lares um pouquinho de tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje, que nós possamos fazer uso do amor ao nosso próximo e que assim, Pai, abençoe as nossas casas espíritas de amor e de sal, e que as mantenha sempre vivas na explanação da doutrina espírita. Obrigado a todos aqui que compareceram aqui conosco. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade aqui presente, que nos abençoa sempre, juntos, unidos em pensamentos. Que assim seja. Assim seja. Então, né, gente, muito